Rapaziada, antes do vídeo começar, eu tenho 2 comunicados a fazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Nathan Silva por se tornar o primeiro membro do canal. Muito obrigado aí, cara, por estar me apoiando diretamente. E você que também quiser apoiar o canal virando membro igual o Nathan fez, por R$5 você pode, e assim vai estar me ajudando muito. Agora, aqui vai o aviso. Se você for uma pessoa sensível a assuntos delicados como depressão e coisas relacionadas a isso, não assista o vídeo, pois essa obra pode conter gatilhos. Estejam todos avisados. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com uma garota com um relógio em forma de um trevo de 4 folhas olhando de sua sacada para uma casa de sua vizinhança. Ela fala que dessa vez com toda certeza ela fará com que Uichi consiga ver uma luz no fim do túnel e que assim possa aproveitar a vida. Após isso, vemos fragmentos de um passado, onde o garoto chamado Uichi fala para sua amiga de infância Yotsuha que irá se tornar um veterinário, pois ele nunca mais quer ver ela triste e chorando. Eles estavam enterrando o animal de estimação dela que havia falecido, e Uichi fala com uma expressão determinada que se tornando um veterinário ele poderá curar todos os pets que ela tiver no futuro. Mas como Yotsuha ainda era muito nova, ela não entende o que era um veterinário, e então ela pergunta se era algum tipo de maratona que ele iria participar. Mas Uichi responde que um veterinário é aquele que cuida dos animais, deixando ela impressionada e perguntando se ele realmente estava falando sério. E assim Uichi responde que com toda certeza irá se tornar um e que era para ela esperar ansiosa. Fazendo assim, Yotsuha limpar as lágrimas de seus olhos e então abraçá-lo sorrindo e agradecendo ele por seu gesto. Depois disso, começam várias memórias deles brincando juntos na escola, onde Uichi estava sempre alegre e nunca deixava ela sozinha. Uichi era muito popular entre seus colegas, mas ele também sempre manteve sua promessa estudando dia e noite e se tornando o melhor da classe. Tudo isso para poder se tornar um veterinário. Até que um dia Yotsuha acaba tendo que ir morar em outra cidade e estudar em outra escola. Mas em pensamentos ela desejava que Uichi, a quem ela ama e admira do fundo do coração, permanecesse bem. E que não importava quanto tempo passe, ela esperava que ele continuasse feliz e com esse sorriso puro no rosto. Mas voltando ao presente, as coisas não pareciam ser assim. Aquele Uichi sorridente já não existia mais. Tudo o que restava era uma casca vazia, depressiva e com olheiras, sentado em sua classe com todos os seus materiais escolares amassados e rasgados. E enquanto alguém o chamava, Uichi permanecia com uma expressão triste e suspirando, pois tinha acabado de sonhar com aquele passado onde tudo era feliz. Mas um de seus colegas chama sua atenção dizendo que era para ele limpar o quadro, e Uichi, ainda confuso, mal conseguia formar uma frase, com um claro desconforto e medo. Então esse mesmo colega grita com ele, mandando novamente ele limpar o quadro. E enquanto Uichi se desculpava repetidas vezes, um de seus colegas fala que ele é um verdadeiro merda, fazendo todos na sala darem risadas dele. Ao mesmo tempo que ele ia em direção ao quadro para limpar, os seus colegas começam a rir falando que nem era o dia dele de fazer a limpeza, mas sim de um deles. E assim eles falam entre si que Uichi era muito burro, até que sua mesa é mostrada e nela estava escrito todo tipo de absurdo possível. E enquanto caminhava pelos corredores, Uichi estudava inglês decorando palavras. Tudo parecia estar certo, até que alguém começa a rir alto, deixando Uichi extremamente assustado e ofegante, ao mesmo tempo que tremia de forma incontrolável. Caminhando na direção de seu armário, ele continuava decorando as palavras em inglês. E ao abrir seu armário, na porta tinha um papel escrito lata de lixo, e dentro do armário tinha todo tipo de lixo, até mesmo dentro de seus sapatos. Uichi olhava aquilo desacreditado, mas mesmo assim ele tenta se tranquilizar, falando para si mesmo que sua situação no ensino médio não está tão ruim quanto foi no ensino fundamental. E além de tudo, o mais importante para ele é que ele precisa dar o seu melhor, declarando com a voz trêmula que irá se tornar um veterinário. Dentro do trem indo para casa, Uichi confere suas notas nas avaliações, falando que até que foi bem, mostrando um papel com quase todas as notas perfeitas e novamente sendo o primeiro de sua classe. E enquanto olhava o papel, Uichi recebe uma mensagem de sua mãe mandando ele comprar a janta para eles. E pelo tom da mensagem, Uichi percebe que ela deve estar de mau humor, fazendo assim ele começar a ficar com medo. Ao chegar em casa, ele lembra de como era recebido por sua mãe no passado. Mas diferente daquela época onde tudo era limpo e organizado e sua mãe era alegre, agora sua casa parecia um verdadeiro lixão e ele não era recebido por ninguém. E ao chegar na sala, sua mãe estava sentada no chão olhando fixamente para o celular e mordendo suas próprias unhas. Na hora do jantar, somente ele e sua mãe estavam sentados à mesa. Uichi olhava para aquela comida aflito e falando em pensamentos que tinha que comer logo para ir estudar matemática. E assim ele solta um suspiro, fazendo sua mãe perguntar com um tom agressivo qual era o motivo daquele suspiro, e deixando Uichi aflito. E após isso, com uma expressão assustadora e aparência terrível, sua mãe começa a questioná-lo, perguntando se por acaso ele estava tentando julgar ela, e que ele deveria estar pensando que ela tinha que ter feito a janta. E ao mesmo tempo que Uichi tentava se explicar, sua mãe bate com a mão na mesa falando que as coisas têm sido difíceis para ela, e que ela teve que ir ao hospital tomar vários remédios, só para depois
depois acabar levando bronca de seu chefe. E então ela grita que Uchi não tinha o direito de julgá-la, já que a única coisa que ele faz é ir para a escola brincar sem preocupações. E enquanto Uchi pedia desculpas falando que estava errado, sua mãe joga toda a comida no chão falando que não queria mais comer aquilo, e que perdeu o apetite por causa dele e que tudo isso era culpa dele. Ao ver sua mãe descontrolada, Uchi permanecia assustado e tremendo, pedindo desculpas para ela e pedindo perdão por tê-la irritado. Ele continuava se desculpando incontáveis vezes de forma automática, e com sua expressão ficando cada vez mais pálida e seus olhos cada vez mais turvos, até que ele vai para o seu quarto, se agachando em frente à porta e tremendo enquanto apoiava a mão em sua cabeça. Mas logo depois ele se levanta dizendo que precisava estudar, se sentando em sua cadeira e começando com matemática. Uchi falava em pensamentos que o destino pode ser algo muito cruel às vezes, e que mesmo você tendo uma vida feliz, em poucos anos o mundo pode acabar te enxergando como inimigo. Seus colegas na escola claramente viam ele como inimigo, e em casa sua mãe o deixava com muito medo. Uchi claramente tinha mudado desde aquela época, porém uma única coisa ainda não tinha mudado, e esse era o fato de que o sonho dele é se tornar um veterinário, lembrando de Yotsuha, sua primeira paixão. Mesmo que as coisas tivessem mudado agora, se for por Yotsuha ele fará seu melhor. Mesmo sendo espancado, humilhado, sendo traído por aqueles em quem confiava ou até mesmo querendo acabar com sua própria existência, ele ainda irá se manter firme por ela, pois ele precisava manter sua promessa. Mesmo que todos digam para ele desaparecer, ele ainda se manterá forte e cumprirá sua promessa com ela. E forçando um sorriso ele fala consigo mesmo que ainda que tudo isso aconteça, ele continuará vivendo, e que tudo ficará bem. E ao mesmo tempo que repetia essas palavras várias vezes, sua expressão e seu sorriso forçados logo vão se derretendo, voltando a ficarem sombrios. Não estava tudo bem, e ele não deveria usar ela como desculpas. Ele deveria só desaparecer de uma vez por todas. Vozes em sua cabeça diziam que até mesmo ela deve ter abandonado ele, e que ela agora deve estar pensando que ele mudou muito e se tornou desagradável e assustador. E ao mesmo tempo que ele via o rosto dela em sua mente dizendo para ele desaparecer, Uchi entra em colapso mental e começa a gritar pedindo para ela não falar aquilo, pois se até ela pensar dessa forma, então ele deveria mesmo acabar com sua própria existência. E enquanto Uchi apoiava as mãos na cabeça encolhido e desesperado com aquelas vozes, de repente Yotsuha aparece pela janela toda sorridente, falando que fazia muito tempo que eles não se viam. Uchi, que ainda estava em pânico, pergunta quem era, mas ao olhar para o rosto da garota, ele logo percebe que era Yotsuha. Vendo ele confuso, ela fala que escreveu uma carta dizendo que viria visitar ele hoje, pois ela se transferiu de escola e fazia muito tempo que ela não via ele. Uchi então logo fala que o quarto dele ficava no segundo andar, e Yotsuha responde que queria muito ver ele, ao mesmo tempo que tremia de medo. E assim ela fala que se mudou para o prédio ao lado e que só pulou de lá mesmo até a casa dele. E quando Uchi fala desesperado que isso foi muito perigoso, ela responde que ele tinha razão. E ao mesmo tempo que ele puxava ela para dentro de casa preocupado, Yotsuha se agarra nele toda alegre, falando que ele era muito fofo e que ela estava muito feliz em rever ele após tanto tempo. Ao ouvir as palavras dela, Uchi faz uma expressão assustada e logo se afasta dela, deixando Yotsuha sem reação. Ele então começa a falar em pensamentos que estava com medo de que ela dissesse algo ruim para ele, que ele não sabia de carta nenhuma dela. E enquanto ele ficava cada vez mais assustado, Yotsuha puxa um saco de salgadinho e fala para eles comerem juntos. Uchi fica surpreso com aquilo, até que ela fala que deve ter esmagado a maioria das batatinhas enquanto tentava pular para a casa dele, mas ela parecia estar tendo bastante dificuldade em abrir o pacote. E após ver ela tentando várias vezes e dando desculpas, Uchi apenas pega o pacote da mão dela e abre facilmente, deixando ela impressionada e o chamando de gênio. Ela falava que ele era incrível e que graças a ele ela não derrubou nenhuma migalha no chão, e assim logo começando a comer. Vendo ele ainda desanimado, ela fala que as batatas estavam com um gosto estranho, pedindo para ele experimentar também. E ao experimentar, Uchi concorda com ela e fala que o gosto era realmente estranho. Vendo ela sorrir, Uchi fala consigo mesmo que sentiu muita falta dessa maneira despreocupada dela. E enquanto ele fazia uma expressão deprimida, Yotsuha chama por ele. E quando ele olha para ela, ela tinha colocado 2 batatas na boca formando o bico de um pato, fazendo Uchi soltar uma leve gargalhada e perguntando o que ela estava tentando fazer. Yotsuha continuava imitando um pato para ele, e isso faz Uchi finalmente ficar com uma expressão mais leve. E sorrindo, ele fala que a imitação dela tinha ficado ótima, deixando ela contente com o elogio dele, até que ela se levanta e se aproxima da mesa onde ele estava estudando. Interessada, ela pega um dos livros e nota que era um material para uma faculdade de grande prestígio onde só aceitam gênios, deixando ela impressionada por ele estar tentando aplicar para uma faculdade daquelas. E então ela se lembra dele ter falado no passado que gostaria de ser um veterinário e pede para ele se ele ainda pensava nisso. E quando ele fica surpreso por ela ter se lembrado, ela fala que com toda certeza se lembraria, já que ficou muito feliz quando ele disse aquilo naquela época. E após fazer uma expressão animada enquanto corava, Yotsuha
pula em Uichi falando que o ama muito, se agarrando nele e falando que não importa quantos anos passem, isso nunca vai mudar. E assim falando novamente que amava muito ele, deixando Uichi sem saber o que fazer. Uichi estava incrédulo. Aquilo não poderia ser um sonho, já que ele conseguia sentir perfeitamente o calor dela. E vendo ela sorrir, ele fala consigo mesmo que ela não tinha mudado nada, e que ela continuava aquela mesma pessoa gentil, fofa e divertida. Ainda incrédulo, Uichi aproxima sua mão do rosto dela, e tocando sua pele, ele conseguia sentir seu calor e sua maciez. E enquanto ele tocava seu rosto, Yotsuha começa a sorrir de um jeito meigo, e assim ela segura a mão dele e fala que realmente o ama muito. Ouvir isso pela terceira vez consecutiva deixa Uichi abalado, até que lágrimas começam a se formar em seus olhos, e então ele abraça ela com todas as suas forças, ao mesmo tempo que chorava como uma criança. Dessa vez seu choro não era de tristeza ou desespero, mas sim de felicidade e alívio por ainda estar vivo. E desse modo ele continuava ali chorando, e abraçando sua primeira paixão e amiga de infância. Yotsuha que alisava o cabelo dele fala que agora tudo ficará bem e que ele não precisava mais se preocupar com nada. Após um tempo, os dois descem as escadas, pois já estava tarde e era hora de Yotsuha ir embora. Ao ver a mãe de Uichi, ela dá tchau e se desculpa pelo incômodo, deixando ela surpresa. Em frente à porta, Yotsuha dá boa noite para a irmã de Uichi, mas é ignorada por ela. Quando o pai dele chega em casa, ela também o cumprimenta, deixando ele confuso. E assim ela sai com um sorriso. Sorriso esse que ao ela se virar, logo se desfaz. E com uma expressão aterrorizante, ela chama todos eles de assassinos. E que não só eles, mas inclusive aqueles colegas da escola, o destino e além de tudo até o próprio Deus. Todos fizeram um mal absurdo para Uichi e fizeram ele acabar com a própria existência. E enquanto Uichi perguntava se ela tinha dito algo, Yotsuha volta para sua expressão normal e alegre, falando que não tinha dito nada, mas falando em pensamentos que irá destruir o destino cruel de Uichi. E chegando em casa, ela agradece por ele ter acompanhado ela até ali, e com um sorriso no rosto ela se despede dele. Mais tarde naquela mesma noite, Uichi pensava que sua amiga de infância tinha finalmente retornado. Era como um raio de luz em meio a toda aquela escuridão. Mas logo sua expressão fica séria e ele começa a falar consigo mesmo que não deveria criar tantas expectativas, pois no começo todos são gentis perguntando como ele está e fingindo preocupação. Mas ao virar as costas, suas verdadeiras cores são mostradas, quando dizem que é angustiante falar com Uichi, ou que ele se tornou uma pessoa chata, ou até mesmo alguém dizendo que estava sendo zoado por falar com ele. Todos, sem exceção, sempre o abandonam. Uichi fala em pensamentos que com Yotsuha não será diferente. E quando ele imagina ela sendo fria e falando coisas ruins, ele começa a tremer assustado, se virando na cama e tentando dormir um pouco, afinal já eram 4 horas da manhã, e em poucas horas ele teria que levantar e ir para a escola. Até que de manhã Yotsuha já estava com aquele sorrisão no rosto dando bom dia para ele. E quando Uichi abre os olhos por completo, ele fica assustado, perguntando como ela tinha entrado em sua casa. E ela responde que novamente entrou pela janela. E assim ele pergunta qual era o motivo dela estar em cima dele, e Yotsuha o abraça dizendo que queria ficar colada nele, mas logo se virando e deitando de seu lado na cama, dizendo que ver ele novamente hoje deixava ela muito feliz. Essas palavras deixam ele sem resposta, até que ele nota o uniforme que ela estava usando, e então ela pede se ele gostou, revelando que se transferiu para a mesma escola que ele estuda, e falando para eles irem juntos para a escola. Ela estava totalmente animada, dizendo que a partir de agora eles estarão coladinhos todos os dias. E quando Uichi estava prestes a tirar a camiseta para trocar de roupa, Yotsuha fica corada e sai do quarto. Ao Uichi terminar de se arrumar e sair do quarto, Yotsuha com os olhos brilhantes fala que ele fica muito legal naquele uniforme e assim pede se poderia abraçá-lo. E com a permissão dele, ela imediatamente o abraça toda feliz. E enquanto ela estava toda melosa, Uichi só conseguia pensar no rosto dela em seus pensamentos da noite passada, falando consigo mesmo que algum dia ela pode acabar se tornando uma pessoa completamente diferente e que isso será terrível para ele. Mas vendo aquele sorriso doce estampado nela e aqueles olhos reluzentes, ele pensava que estava tudo bem em aproveitar esse pouco tempo, até que sua mãe sobe as escadas chamando por ele de modo sombrio e o deixando com um frio na espinha. Ao ver ela, Uichi começa a gaguejar e não conseguia nem formar as palavras direito. Ela segurava algo na mão e sua expressão estava totalmente sombria, e olhando para Yotsuha, ela fala que se lembra de que ela costumava vir muito em sua casa no passado. E quando Yotsuha tenta responder, a mãe de Uichi manda ela sair, pois ela precisava conversar a sós com seu filho. E como Yotsuha permanecia parada, ela novamente manda ela sair, mas dessa vez gritando alto e deixando Uichi completamente assustado. Mas Yotsuha mantinha o mesmo sorriso, falando que sairia, e assim pegando sua mochila e falando que esperaria Uichi do lado de fora de sua casa. Mas ao sair, a expressão doce de Yotsuha some completamente, dando lugar a uma expressão extremamente séria. E então ela fala que não deixará a mãe de Uichi mostrar aquilo para ele. E caminhando por trás da casa, ela entra novamente, mas dessa vez pela porta dos fundos. Ao mesmo tempo, a mãe de Uichi perguntava se ele estava com raiva dela por ontem. E enquanto ele mal conseguia
falar algo de tanto medo que sentia, sua mãe continua falando que estava cansada e que ela também não estava se sentindo bem, já que está sempre estressada, e que como ela está mentalmente instável, ela nem conseguia dormir direito. E assim ela fala que não era culpa dela e que mesmo que ela esteja tentando fazer seu melhor, ele ainda não conseguia entender isso. E quando o Witch fala com a voz trêmula que estava tudo bem e que ele entendia ela, sua mãe começa a gritar dizendo que ele não entendia porcaria nenhuma e que ele certamente irá abandoná-la. E ao mesmo tempo que ela dizia que Witch irá se casar e abandonar aquela casa, Yotsuha estava na cozinha queimando um papel no fogão. Witch tenta negar, mas sua mãe fala que com toda certeza era isso, e que era por esse motivo que ele tem trazido aquela garota para casa, e que isso deixava ela insegura. E enquanto sua mãe tentava mostrar algo para ele, de repente o alarme de incêndio dispara, deixando Witch preocupado e logo descendo as escadas para ver o que tinha acontecido. E assim deixando sua mãe de lado, que segurava uma faca suja de molho de tomate na mão, falando para ele ficar e olhar para ela, mostrando seu braço todo cortado e falando que é tudo culpa dele, e que o Witch está fazendo a ansiedade dela piorar cada vez mais. E quando ela vê que ele não tinha ouvido nada, ela se joga no chão, pedindo perdão e implorando para que o Witch não abandone ela. Por outro lado, o Witch corre para a cozinha, mas nada parecia estar fora do lugar e não havia sinal de fogo, até que Yotsuha chama por ele perguntando se tinha acontecido alguma coisa. O Witch responde que o sensor parece ter apitado sozinho, deixando ela aliviada, e assim falando que sem querer acabou pegando a mochila dele também naquela hora, e que além disso, por engano, ela também pegou seus sapatos, falando para eles irem logo para a escola. E enquanto o Witch permanecia confuso e aflito por conta de sua mãe, Yotsuha fala para ele calçar seus sapatos, e na imaginação dele ela parecia um cachorrinho fofo fazendo de tudo para agradá-lo, mas ao mesmo tempo que ele pensava, ela manda eles irem logo. Dentro de casa, sua mãe andava pingando corante vermelho por toda parte, e dizendo que quando o Witch voltar, ela irá mostrar seu braço para ele, pois assim ele entenderá sua dor e irá notar que a família deles precisa ficar junta, e esse é o único jeito de fazer com que ele não abandone ela. Chegando na sala de jantar, ela nota que em cima da mesa tinha uma foto queimada. Olhando mais de perto, ela nota que era uma foto da família deles com o rosto de todos exceto o Witch queimados. Ver isso deixa ela desesperada, largando a faca para cortar legumes no chão e gritando. Por outro lado, o Witch e Yotsuha estavam a caminho da escola, e ao mesmo tempo que ela estava toda animada por eles novamente estarem juntos na mesma escola, ele parecia sério, puxando suas anotações para estudar ali mesmo e deixando ela surpresa. Até que ele pede desculpas falando que isso era um hábito dele, mas Yotsuha fala que estava tudo bem, já que como seu sonho é se tornar veterinário, era normal ele precisar estudar tanto assim, e isso deixava ela muito feliz, novamente dizendo que o ama, mas logo depois fazendo uma expressão séria, e então perguntando se ele realmente quer se tornar um veterinário, e dizendo que se ele encontrar outra coisa que goste, ele pode priorizar aquilo. Witch concorda com ela, mas responde que quer ser veterinário, e ela fala que isso deixa ela feliz. E após isso ela fala também que agora tem um pet, e que se ele se tornar um veterinário, ele irá deixar ela tranquila, mostrando uma foto de seu novo cachorrinho. E ao mesmo tempo que eles conversavam sobre o doguinho dela, Yotsuha lembra que preparou um café da manhã para eles, deixando o Witch levemente animado. Mas essa leve animação não dura nada, e ele começa a entrar novamente em pânico, pois eles estavam chegando na estação de metrô. A cada degrau de escada que eles desciam, ele ficava cada vez mais apavorado, implorando para que eles não estivessem ali hoje. Ele não queria encontrar seus antigos colegas do fundamental de forma alguma, mas a primeira a localizá-los era Yotsuha, e com aquela expressão sombria ela tinha um objetivo em mente. Mesmo o Witch implorando para seus antigos colegas não estarem ali, de nada adiantou, já que os três estavam exatamente no mesmo trem que ele e Yotsuha. Ao ver eles, o Witch fica desesperado. Ele mal conseguia andar de tão trêmulo que seu corpo estava. O Witch tentava ao máximo se forçar a pensar que estava tudo bem e que eles não fariam nada com ele, ou no máximo dariam risada ao vê-lo, pois para eles ele agora não passava de um brinquedo velho que eles jogaram fora após terminarem de brincar. Mas mesmo assim, suas vozes, suas risadas e suas presenças faziam o Witch ficar com ânsia e com medo, lembrando de todo o bullying pesado que sofreu nas mãos deles. Ver o sofrimento dele faz Yotsuha ficar em seu modo sério, até que seus ex-valentões acabam notando o Witch, e assim os três voltam suas atenções para sua direção. E se aproveitando disso, Yotsuha agarra Witch toda feliz e deixando os três surpresos. E então ela continua, dizendo que o Witch é muito caloroso e envolvendo suas mãos por dentro do casaco dele, esfregando ele e novamente dizendo que ele era quente. Após isso, ela fala com um sorriso que era para ele fazer o mesmo com ela, fazendo ele perguntar se ela tinha certeza disso, e assim se aproximando e colocando suas mãos por dentro do casaco dela, exatamente do mesmo jeito que ela fez anteriormente. Ao mesmo tempo que os valentões ficavam surpresos, Yotsuha estava corada e envergonhada com a situação, mas mesmo assim ela não se movia. E enquanto o Witch abraçava ela, ele fala em pensamentos que o calor dela era muito aconchegante e que estar abraçado com ela deixava ele mais calmo. Mas por outro lado, os três valentões
estavam atentamente observando aquela cena melosa dos dois, incrédulos de que Uchi tinha conseguido uma namorada tão fofa como ela. Ao mesmo tempo que dois deles sentiam inveja, o valentão principal fica com raiva falando de longe para Uchi não mostrar uma coisa nojenta dessas em público, e com uma expressão irritada ele fala que Uchi é um desgraçado, mas como ele falou baixo, Uchi não ouviu, e logo eles chegam na estação próxima à escola e assim descem do trem. Ao ver os dois saindo, o valentão principal fala para eles seguirem os dois, e quando seus amigos perguntam se ele tinha certeza, o valentão fala que ainda tem um vídeo humilhante de Uchi em seu celular e dizendo que irá mostrá-lo para sua nova namorada, na esperança de estragar a felicidade de Uchi. Mas Yotsuha já parecia estar pronta para essa situação, como se soubesse que isso aconteceria, e então ela puxa um cupom de sua bolsa e joga no chão, fazendo cair próximo ao pé de um deles e assim fazendo ele se lembrar que tinha que enviar uma planilha para seu trabalho numa hamburgueria, e com isso ela faz dois deles ficarem para trás. Após isso, Yotsuha olha algo em seu celular, e depois ela puxa assunto com Uchi, mostrando um carrinho de pelúcia que ela tinha comprado e deixando ele confuso se perguntando por que ela tinha comprado aquilo. Yotsuha fala que o brinquedo era muito fofo enquanto brincava com ele, até que se nota que na realidade ela não estava brincando, mas sim posicionando aquela pelúcia em um lugar específico. E então o valentão se aproxima perguntando o que eles estavam fazendo e deixando o Uchi desesperado. Ao mesmo tempo que o valentão perguntava de modo irônico como ele estava e dizendo que eles eram amigos e já fazia muito tempo que não se viam, o Uchi estava paralisado com medo, até que ele rapidamente corre e abraça Yotsuha tentando proteger ela, e dizendo para o valentão que ela não tinha nada a ver com isso e que era para ele não fazer nada com ela. Mas o valentão irritado grita para ele parar de tentar bancar o machão, pois isso era algo nojento. E enquanto Yotsuha pedia para outra garota ir chamar o guarda, o valentão surta mandando Uchi largar Yotsuha, o chamando de nojento e de lixo humano. Vendo aquele valentão surtado falar merda, faz Yotsuha perguntar se ele estava com inveja, deixando ele ainda mais irritado. E então Yotsuha fala que Uchi é um cara legal e que sempre foi uma pessoa maravilhosa, e que ele é confiável, inteligente e bom nos esportes. E além de tudo isso, na visão dela, Uchi tem um lado muito fofo. E assim ela fala que entende que deve ser por isso que o valentão tem inveja, já que ele não parece ter nada desse carisma de Uchi. Mas enquanto ela provocava o valentão, Uchi tenta parar ela dizendo que ele não era assim. Mas já era tarde e o valentão cai na provocação dela, ficando furioso e perguntando qual era o problema dela e por que ele deveria sentir inveja de Uchi. E então ele ergue o braço como se fosse acertá-los, ao mesmo tempo que dizia para ela não comparar ele com um lixo humano como Uchi. Até que de repente ele acaba escorregando no bicho de pelúcia que Yotsuha havia posicionado anteriormente. E então ele acaba caindo no trilho de trem e derrubando seu celular. Logo após isso vem a mensagem de que o próximo trem já estava chegando, deixando o valentão pálido. Até que o guarda que Yotsuha mandou a garota chamar finalmente aparece, mandando o figurante se afastar dos trilhos rápido. Ele então se desespera e sai correndo e tropeçando tentando escapar, até que ele consegue. Já seu celular com todos os arquivos e vídeos dele humilhando o Uchi acabou sendo destruído. E ao mesmo tempo que o valentão olhava para os restos de seu celular desesperado, seus amigos finalmente aparecem e ficam assustados com a situação. E enquanto o Uchi perguntava com a voz trêmula o que tinha acontecido, Yotsuha com aquela expressão séria fala que também não sabia, agarrando firme o casaco de Uchi. Após o acontecimento, todos ao redor estavam comentando sobre o garoto que caiu no trilho do trem. E quando o Uchi olha curioso, quem estava tentando subir a plataforma era seu antigo valentão do fundamental, totalmente apavorado e chorando de desespero. E enquanto seus amigos perguntavam se ele estava bem, Uchi lembra de como era sua expressão nos dias de bullying e como ela estava agora. Era um enorme contraste, deixando Uchi surpreso que ele também conseguia sentir medo, já que ele sempre foi tão assustador. Somente olhar para ele já era o suficiente para fazer Uchi tremer, mas agora ele parecia tão patético que mesmo que só um pouco, Uchi ainda conseguia sentir pena dele. Mas ao contrário dele, Yotsuha parecia estar feliz com a situação, até que alguém aparece chamando a atenção de todos. Era um streamer gravando toda aquela cena extremamente entusiasmado, falando que conseguiu pegar um ótimo conteúdo para sua live. Nos comentários só tinham pessoas debochando do ex-valentão, e então o streamer narra toda a situação, dizendo que um Betinha ficou com ciúmes de um casal de introvertidos e tentou atacá-los, mas que acabou escorregando e quase foi de Vasco, e para ele aquilo foi hilário. E assim ele fala que recebeu um relato anônimo de alguém falando sobre um caso de traição de algum famoso, mas que quando ele chegou, sem querer acabou presenciando algo ainda mais incrível, agradecendo a pessoa anônima que enviou o relato. Quando o ex-valentão nota que estava sendo filmado, sua coragem volta e ele agarra o streamer pela blusa, mandando ele parar de filmar imediatamente. Mas o cara fica ainda mais animado, mostrando para todos do chat aquela clara tentativa de violência contra ele. E ao mesmo tempo que os colegas do ex-valentão paravam ele, Uchi e Yotsuha, que observavam tudo de fundo, decidem ir logo para a escola. E enquanto Yotsuha falava que tudo aquilo foi um pouco assustador, Uchi respira fundo e agarra a mão dela, dizendo que estava bem e que já não tinha mais medo, deixando ela extremamente
feliz por ver o Uchi finalmente conseguir superar uma das manchas de seu passado. Após isso, naquela rede social do amor que todos conhecem, as pessoas começam a comentar sobre o caso do cara que quase foi de F, zoando ele de todos os jeitos possíveis. Alguém até vaza sua conta privada e todas as suas informações pessoais, informações de seus pais e de seus amigos também. Era literalmente o fim dele, pois o Uchi poderia até sentir pena, mas a internet não. Pessoas estavam desejando até que ele fosse preso por tudo que descobriram dele. Por outro lado, o Uchi fala consigo mesmo que desde o fundamental ele sempre foi alvo de bullying, e ele sabia bem a razão disso. Mas o problema é que desde o primeiro dia que ele chegou no ensino médio, isso não parou, e ele nunca entendeu o porquê, já que nenhum daqueles valentões do fundamental estudava nessa escola com ele. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam com aquelas atrocidades como se fosse algo normal e ele fosse um alvo de ódio mútuo. Lembrar disso fazia o Uchi dizer em pensamentos que isso era algo muito depressivo, até que Yotsuha chama sua atenção mostrando alguns trevos que estavam crescendo no canteiro de flores. E ao mesmo tempo que ele falava com uma expressão vazia que era algo muito legal, Yotsuha novamente chama sua atenção, arrancando um dos trevos e dizendo para eles fazerem algo que ela viu num dorama na noite passada. E assim ela amarra o trevo no dedo de Uchi, e logo depois ela fica encantada, dizendo que ele ficava muito fofo com aquele trevo no dedo, e que aquilo com certeza trará muita sorte e felicidade para ele no futuro. E quando ele pergunta se ela realmente acreditava naquilo, Yotsuha responde que sim, e que tudo aquilo foi muito divertido, e que ela com certeza irá fazer a vida escolar de Uchi se tornar muito maravilhosa. Ouvindo aquelas palavras, Uchi fica intrigado, e então ele pergunta como ela tinha toda essa certeza. E isso faz Yotsuha perceber que pode ter falado algo desnecessário. E quando ela estava prestes a tocar em seu relógio, ela de repente desiste, se esquivando do assunto e falando que irá fazer muitas coisas divertidas com ele, mas que não era para ele se esquecer de estudar corretamente.